Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast do MMGR. Aqui nós vamos falar sobre mentalidade, superação e fé. E hoje nós estamos aqui com convidadas mais do que especial. Se apresente para nós, meninas. Olá, é muito bom estar aqui com vocês. É um enorme prazer. Obrigado pelo convite, Vânia. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre saúde de uma forma geral, mas primeiro eu vou estar aqui me apresentando. Meu nome é Érica, eu sou nutricionista, sou especialista em nutrição clínica e gestão de alimentação e nutrição. E hoje eu vou falar sobre o autocuidado da mulher e a nutrição, o que a nutrição está relacionada a isso. Eu tenho 29 anos, sou enfermeira, trabalho há 10 anos na área da saúde, iniciei como técnica de enfermagem por 5 anos e atualmente trabalho como enfermeira já faz 5 anos. Hoje eu estou trabalhando no pronto atendimento, né? Já temos experiências em alguns setores, mas essa área que no momento eu estou localizada. Eu agradeço também pelo convite, é uma experiência diferente, uma experiência única que nós estamos tendo aqui e nós queremos aproveitar bastante essa oportunidade, porque nós temos um assunto muito vasto e muitas informações, muita troca de ideia que nós vamos ter daqui para frente. Olá pessoal, eu me chamo Rosana, tenho 42 anos, sou técnica de enfermagem há 21 anos no mercado de trabalho, com especialização em UTI, UTI neonatal, enfermagem do trabalho, é onde eu estou atuando hoje. Trabalho também, né, com as meninas aqui, que a gente já vai se apresentar, mas nós agradecemos já a oportunidade aqui por estar com vocês, tá, Ivânia? E espero que todos possam ser ricamente abençoados aí nessa tarde. Nosso grupo, e aí juntas, né, a gente forma esse grupo nosso que se chama TRID. O TRID, ele surgiu, nós conversando e participando da Rádio Festa Gospel, do CAE, né, que a gente até comentou, e que é um outro podcast que a gente é sócia. E aí surgiu essa ideia de nós nos apresentarmos para fazer palestras da parte de saúde. Então, TRID significa, são 3 unidades e a gente trabalha com corpo, alma e espírito, né? E o mais, né, que é TRID mais, o mais tem um significado de simbolizando a saúde. Nós levamos palestras de saúde, nós fazemos rodas de conversa, enfim, levando a informação de saúde que a gente julga aí de extrema importância, e a gente precisa ter essa fala para que as pessoas, para que chegue, né, às pessoas essas informações que podem ajudar não só na qualidade de vida, mas trazendo também informação e ajuda, né, nessa área que é a área da saúde. Sim, sim. E dentro dessa área de saúde, que eu acho muito importante a gente trazer esse assunto do autocuidado, porque a gente sabe que a mulher, ela nunca, na maioria das vezes, tem tempo para se autocuidar. Ou ela sempre vai deixando para depois. Hoje é meu filho, amanhã é meu esposo, depois é a casa, depois o trabalho. E a mulher realmente, ela fica nesse terceiro plano. E dentro desse plano que a mulher não se cuida, dentro da nutrição, como é que você hoje aborda essas mulheres que chegam para você? Elas chegam para você com uma dificuldade maior de tempo em se cuidar ou priorizando sempre a casa e os filhos? Geralmente, a maior queixa das mulheres que chegam no consultório é a falta de tempo. Falta de tempo de se cuidar, falta também de organização da rotina, que isso tudo faz muita diferença quando a gente coloca em prática, né, uma organização, e a maior queixa delas é realmente a falta de tempo. Só que depois, com o tempo, a gente conversando com elas, a gente percebe também que tem alguns pontos ali que precisam melhorar em relação à alimentação e principalmente em relação à questão de analisar o comportamento alimentar. Vou dar um exemplo. Às vezes a mulher, ela queixa muito de fome em um determinado período do dia. Um exemplo, a maioria das vezes é à tarde, tá? Por volta ali das 16 horas, 17 horas. Aí eu pergunto, é fome mesmo? Ou é vontade de comer algo específico? Aí a maioria das respostas são vontade de comer um doce. Nesse horário é muito comum. E o que aconteceu com essa mulher durante o dia? Eu pergunto como é que foi a rotina.
acordou muito cedo, comeu o que deu tempo de comer, primeiro preparou tudo para os filhos, para o marido, porque eles foram para o trabalho, para a escola, e depois que ela foi ver o que ela podia fazer. Mas ela não parou, não sentou, não comeu, não se alimentou de alimentos realmente que vão nutrir ela ali durante o dia inteiro. Ela comeu aquilo que deu, na medida do possível ali, para ela não ficar sem nada no estômago. Mas ela continuou ali fazendo as atividades na correria e não teve esse tempo de qualidade, que a primeira refeição eu costumo falar que é uma das mais importantes do dia. Se a gente não insere boas fontes de proteína, carboidrato, fibras, frutas, né? Nessa primeira refeição a gente tende a errar no final do dia, que é esse horário que ela costuma geralmente ficar com uma vontade de comer algo específico, que no caso não é uma fome, é uma fome emocional. Que eu sempre procuro conversar com elas para entender como que está esse comportamento alimentar por isso. Porque a maior dificuldade que elas têm hoje de manter uma rotina saudável alimentar, seguir uma dieta, um plano alimentar, é por conta mesmo dessa falta de organização na rotina. De se deixar para trás, né, olhar mais para os outros que estão ali na casa, e ela acaba se deixando para trás. Não, quando eu tiver um tempinho eu como, quando eu tiver um tempinho eu preparo algo para mim. E não é bem por aí, né? A gente precisa primeiro olhar para dentro da gente, para a gente cuidar das outras pessoas, a gente também precisa estar bem. Eu sempre reforço isso. Sim, e é importante trazer isso para a mulher, porque muitas das vezes isso acontece, acredito que com todas nós, ainda mais naquela criação de filho, que o filho ainda está pequeno, ele está naquela rotina em que você precisa se readaptar ao crescimento do seu filho, e a gente vai se deixando realmente para depois. Para depois. E aí a gente só lembra quando a gente chega naquele estado crítico, que é aquele ponto em que você fala, ou eu me cuido, ou não tem jeito. É o único jeito. E eu acredito que na maioria das vezes acontece isso quando chega no seu consultório, né? É verdade. Essas mulheres chegam nessa parte em que elas falam assim, olha, eu preciso de ajuda, na maioria das vezes. E isso reflete no exame de sangue, quando elas chegam para você, que elas fazem um exame ali, que acaba chegando ali na enfermagem, a enfermagem faz esse pedido, né, de sangue ali, e elas fazem o exame de sangue, faz o exame também de rotina. Sim. Isso dá, assim, alteração, né? Que a mulher, quando ela não tem uma rotina mesmo, uma flexibilidade, esse tempo que a gente fala que é o cuidado consigo, porque, como já foi falado, a gente tem aquela preocupação de cuidar de todos. E esquece que nós também necessitamos desse cuidado. E pode dar uma alteração até mesmo no cortisol, né? Porque ele pode ficar lá em cima, porque assim, o estresse, aquela rotina cansativa, aquele tempo que a gente não tem para se cuidar e a gente cuida só do próximo, e a gente vai se deixando. Quando vai ver, os nossos resultados também podem estar lá embaixo, porque de nada adianta a gente cuidar do outro se nós não temos esse tempo de cuidado conosco. E assim, eu quero falar bastante sobre essa parte da saúde física, porque a Érica, ela trouxe, né, em volta para o cuidado nutricional. E também eu falo que nós, como estamos falando num todo, a mulher no corpo, a alma e o espírito, sim, nós falando sobre a saúde física, tudo bem que nem sempre nós temos esse tempo de manter um padrão, como a gente gostaria, né? Que se fosse tudo regradinho seria um mundo ideal, e nós não estamos nesse mundo. Mas de acordo com as nossas condições e com as nossas limitações, existem alguns cuidados que a gente pode tomar. E eu falo assim que se for ver o básico, e o básico que a gente consegue fazer bem feito da nossa forma. Um deles é a atividade física. Eu sei que às vezes é quase impossível da mulher que é mãe, que é uma profissional, que não tem tempo para todas essas coisas, ir numa academia. E realmente é uma certa dificuldade que muitas encontram. Mas eu digo que fazer um exercício, uma caminhada, não precisa ser regrado, mas 1, 2, 3 vezes na semana. Fazer um movimento de força para manter a massa muscular, os ossos em dia, eu falo que isso é uma necessidade. E não é um luxo, por mais que a gente fale, mas você tem tempo para isso? Eu falo que a gente precisa ter esse tempo. E não somente isso, uma atividade física regular, mas também é necessário a gente priorizar um pouco o sono. Porque quando a gente está cansada, a gente não rende. A verdade é essa, né? E assim, mesmo que seja difícil, tentar manter aquele padrão de 6 a 8 horas de descanso noturno. É difícil. Eu sei assim que tem hora que a gente fala isso, você vai falar, mas é possível uma mulher no meio dessa correria toda conseguir isso? Mas não é impossível. A gente tem que fazer um esforço para cuidar de nós mesmos. Manter a tela um pouco apagada antes de dormir, porque isso é uma dificuldade que muitas mulheres, elas relatam, né? Ficam até de madrugada mexendo no celular, resolvendo coisas,
e na hora que deita tem aquela insônia, não consegue dormir, vira para um lado, vira para o outro, e quando vai olhar no relógio, já está dando a hora de levantar para ir para o serviço. Então, assim, esse momento que ela tem de descanso também da vista faz toda a diferença no seu dia, né? Para uma produção maior no seu dia. Também eu relato sobre a saúde mental, porque eu falo que isso está incluso no meio da nossa saúde. E por mais que a gente ache que não, mas faz toda a diferença. Às vezes você colocar, impor limites, sabe? Em algumas coisas, nas suas relações, no seu trabalho. É saber falar não quando necessário também. Isso faz parte da sua saúde. Você, quando necessário, vê a necessidade de procurar um profissional da saúde para conversar mesmo, porque nós mulheres carregamos tanto para nós, tantas coisas, informações, dúvidas, questionamentos, e por vezes nós não temos em quem depositar essas coisas que acontecem conosco mesmo. E quando nós procuramos um profissional, né, da área mental, a gente também consegue ter um cuidado maior conosco. E quando a gente cuida de nós, o resultado reflete naqueles que nós também amamos e nós também cuidamos. Então, assim, esses foram uns dos pontos que eu pude falar, mas são vários outros, né, temas que se a gente for abordar, que o cuidado físico com o nosso corpo faz toda a diferença no nosso dia a dia e na constituição mesmo de conseguir, não só para nós, mas para pessoas que nós amamos, um futuro, um presente, uma vida melhor. Sim, sim. A gente, que a mulher, acha que a gente não vai impactar na vida dos nossos filhos. Sim. A verdade é que a gente acha assim, não, eu estou criando eles, eu estou me doando, e muitas das vezes nossos filhos estão observando Sim. a todo momento o que nós estamos fazendo. E é importante você trazer essa questão. Aí eu não consigo ir na academia, mas eu posso fazer algo aqui, ou todo dia de manhã eu posso fazer um exercício livre que vai conseguir já suprir, esse corpo já vai estar em movimento. Porque a gente acha assim que varrer, passar pano já é um movimento. E não é um movimento certo. Mas é importante trazer realmente esse olhar para essa mulher, né? E você entrando na mentalidade, acho incrível que isso mexe também na espiritualidade. Sim, sim. A gente falando, tô ouvindo a Érica falando, a gente fala porque que a Jéssica ainda não tem filhos, né? A Érica tem, você também já tem, né? Eu também. Então a gente sabe que a correria da mulherada, né? Para tudo. Tudo. Hoje a gente falando de mulher, mas tá corrido para todo mundo, né? Sim. Na verdade é essa. Mas a questão da espiritualidade, a gente acha que assim, que a gente precisa cuidar da família, não tem aquela obrigação, aquela coisa assim. E é claro que a gente tem que cuidar da família. Nós temos esposos, né? Nós temos filhos que Deus nos delegou para a gente poder abençoar e ajudar e criar, né? Sim. Mas a gente vai para aquela palavra em Coríntios que vai falar que a primeira coisa que a gente precisa saber, porque assim, a questão da saúde espiritual, né, do autocuidado voltado para a mulher, em 1 Coríntios vai falar que nós somos templos do Espírito Santo. Então, assim, é o primeiro ponto. Se a gente é templo do Espírito Santo e que Deus né, nos concedeu, né, para poder a gente cuidar desse templo, e dessa forma a gente vai estar adorando ao Senhor também, então a gente já tem que ter em mente que a gente precisa cuidar de nós mesmos. E aí, como mulher, a gente precisa cuidar da gente, né? Eu tenho o Rafá de 7 anos, eu tenho a Rebeca de 13, que é criança, precisa da minha ajuda. A Eriquinha tem também o Israel, que são crianças. Tem o esposo, que tem as nossas atividades também como esposo, que a gente tem que fazer. Mas em primeiro ponto que a gente tem que entender é que a gente precisa cuidar de nós mesmos, né? Esse é o primeiro ponto. A gente precisa cuidar de nós mesmos para que as coisas comecem a acontecer. Porque também se a gente não estiver bem, como que a gente vai cuidar do outro? Verdade. Né? Os mandamentos de Deus, eles vão falar o quê? Que é para a gente amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a nós mesmos. Então a gente precisa se amar para amar o próximo. Sim. Então a gente tem que ter esse primeiro entendimento. Um outro versículo que eu separei sobre Provérbios também 31, que vai falar, 31:10, que vai falar o quê? Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede ao de rubis. Então a gente tem que ter esse entendimento que a gente tem valor. Sim. Quando a gente começa a ler sobre o rubi, a gente sabe que o rubi é uma pedra preciosa. Mas lá na Bíblia, lá, né,
naquela época eram usados, eram cravejados rubis no peitoral dos sumos sacerdotes. Significava o quê? Que eram pessoas que representavam muito valor. E quando Salomão ele fala que a mulher virtuosa ela excede, ela é superior ao rubi, está falando que a mulher ela tem muito valor. Então, o outro ponto é o quê? A gente entender esse nosso valor. A gente tem lá um grupo. Acabou que a gente fez as nossas apresentações aqui, mas tem muita mais coisas para falar. Mas a gente tem um grupo que a gente tem da nossa família lá, que chama Fraternidade Chiques. A gente ajuda, assim, outras pessoas, mas tem o foco também da gente se ajudar. Olha que incrível. Então, isso é legal. Por quê? Eu vou ajudar a Ivânia vai ajudar a Érica, a gente vai se ajudar. Acho que a mulher ela tem que ter essa irmandade, né? De ajudar umas às outras. Às vezes, no mundo tão competitivo, né? Sim, sim. Quando a gente olha verdade. empresas, Sim, né? A gente olha empresas em outros lugares, no trabalho, né? Eu também estou na faculdade, 8º período. Então, assim, a gente vê muita competitividade, né? Em relação às próprias mulheres. Sim, isso é verdade. Isso é verdade. E quando a gente, uma tinha que ajudar a outra. Sim, isso é verdade. Então, assim, é muito interessante na parte espiritual a gente entender quem é essa mulher que a gente busca ser, ou que a gente quer, né? A gente está buscando ser, ou que a gente já é, que precisa melhorar, e a gente sabe que a gente precisa melhorar em muitos pontos, né? No dia a dia, para a gente começar a agir como essa mulher. Esse autocuidado, ele precisa primeiro ponto, é a gente saber o nosso valor. É a gente entender que nós somos templo do Espírito Santo, que somos cristãs, né? Ou pessoas que não são, mas assim, entender que Deus, a adoração a Deus vem em primeiro lugar, sim. Mas Deus, ele habita em nós. Então, quando a gente cuida do nosso corpo, a gente está adorando a Deus também. E aí vem as outras partes também, que é a questão do amor próprio. A gente cuidar, por quê? Porque primeiro eu tenho que me amar. Eu tenho que entender que eu sou mais valiosa que um rubi, né? Sim. Como diz a palavra que a gente acabou de ler aqui. E esse valor, ele vai o quê? Vai refletir no nosso autocuidado e que depois vai refletir no próximo. Porque é assim que acontece. A gente não pode amar mais um filho ou amar mais um marido do que a nós mesmos, né? A regra é amar a Deus sobre todas as coisas e amar a gente para depois a gente amar o outro. E esse outro que é o próximo vai ser meu esposo, vai ser meu filho, vai ser minha mãe, vai ser meu colega, minha amiga, meu vizinho. E é assim que funciona. Então, existem, eu vou comentar aqui, 5 pilares que vai falar sobre a gente entender esse valor espiritual que a gente precisa ter dentro da gente, tá? Sim. Então, os pilares são disciplina. A gente vai falar em disciplina em vários aspectos, igual a Érica comentou um pouco já sobre nutrição, tem que ter disciplina. Sim. Na saúde física tem que ter disciplina. Na espiritual também tem que ter disciplina. Sim. O que é essa disciplina? É a questão da busca da palavra, é do entendimento da palavra e da prática da palavra. Porque às vezes a gente tá tanto assim, às vezes está na igreja, está na correria, a gente às vezes quer ser tão espiritual, mas assim, como que isso está refletindo na nossa vida? Que é a prática, né? A gente tem que ler a palavra, a gente tem que ouvir a voz de Deus, mas tem que praticar. Então, a gente precisa se esforçar para que isso aconteça, né? Depois, a gente vai falar sobre a questão da escuta. Da escuta não só do outro, mas assim, escutar a voz de Deus, escutar o Espírito Santo de Deus. Porque o que a palavra fala que o Espírito Santo de Deus é que convence. Então, assim, buscar mesmo orientação, ouvir a voz de Deus, para que Deus ele possa mesmo falar e a gente obedecer. Muitas vezes, a gente vê muitas situações assim, que às vezes a pessoa se doa tanto que esquece dela mesma. É verdade. Né? Às vezes se doa tanto, esquece até da família. Então tem que ter esse equilíbrio, né?
E esse equilíbrio é o quê? É um esforço de nós mesmos. Nós temos que buscar esse equilíbrio, né? Para que as coisas venham acontecendo na nossa vida. Outro pilar, compaixão. A gente acha... Quando a gente fala em compaixão, a gente pensa o quê? Ajudar a Érica, ajudar a pessoa que está pedindo ali. Ajudar o outro que está passando fome. Então, assim, compaixão também é ter compaixão de nós mesmos. Verdade. Primeiro nós mesmos. Por quê? Porque se a gente não estiver bem, como é que a gente vai ajudar alguém? Não tem como. Não ajuda, né? E essa compaixão, ela vem o quê? Acompanhada do que a gente já conseguiu se esforçar, né? Do que a gente é, para que a gente possa dar. Porque ninguém dá o que não tem. A gente só doa, a gente só dá o que a gente tem. Então, quando a gente está cheio de algo, e aí falando da parte espiritual, a gente está cheio, né, das coisas boas, das coisas de Deus, da unção de Deus, a presença de Deus, aí a gente vai poder fazer essa doação e a gente vai poder doar. Então, assim, esses pilares, eles são de extrema importância, é para a gente pensar. Porque muitas vezes a gente, na nossa correria do nosso dia a dia, a gente não consegue agir, às vezes, da forma que a gente quer. A gente acaba, às vezes, vai fazendo, e aí na correria ali, vou fazer desse jeito mesmo. E na parte espiritual, ela exige essa disciplina, como a gente já falou, e existe essa busca e esse autocontrole, esse equilíbrio, para que as coisas possam fluir positivamente nas nossas vidas. E a gente precisa ter esse equilíbrio, e isso é claro, baseado na fé, baseado na nossa fé em Deus, porque a gente acredita em Deus e a gente acredita que as coisas podem ser feitas. Eu gosto muito daquele versículo que vai falar sobre, em Romanos, né, que fala sobre não vos conformei com esse século, mas transformais pela renovação da nossa mente. Por quê? Porque é o momento da gente sair da nossa posição e mudar, né? Esse versículo fala muito sobre mudança. Sim. Então, assim, para a gente refletir, será que hoje, como é que eu estou hoje? Eu estou me cuidando? E aí fala dessas áreas, né? A gente comentando das áreas da saúde. Mas será que eu estou fazendo pelo menos um pouquinho ou eu estou buscando fazer? E aí a gente entra nesse versículo que vai falar que tudo é transformado, mas primeiro tem que vir aqui, ó. A gente tem que pensar, e a gente tem que querer, e a gente tem que botar em prática. É verdade. Acho que mudar dói. Mudar dói, mudar dá um desconforto. Muito. Mexe com tudo e acaba mexendo em toda a nossa rotina. Sim. Porque para uma mulher ter uma vida com uma rotina equilibrada, ela vai ter que organizar tudo que estava ali debaixo do tapete. Tudo que ela não estava vendo. E às vezes ela vai olhar e vai falar, eu tô tão desorganizada, por isso que eu não tô conseguindo dar conta aqui, não tô me priorizando a minha saúde, por isso que eu não tô conseguindo me cuidar aqui. Sim. Então eu acredito que esse olhar para dentro precisa se ter coragem. É necessário que a mulher tenha essa coragem. Com certeza. Essa coragem de se olhar, de se ver. Porque eu acho importante a gente trazer. E trazer também que essa falta de cuidado, ela traz também alguns benefícios que, a longo prazo, essa mulher vai acabar se auto-prejudicando. Malefícios. Isso vai mesmo, vir com malefícios a um longo prazo para essas mulheres. Sim. Tanto nutricional, quanto espiritual, quanto na saúde física. E dentro desses malefícios que pode trazer, quais as consequências que essa mulher pode ter? Olha, dentro da nutrição, a gente vê muitos casos de negligência com a própria saúde. Por quê? Às vezes a mulher, né, até a gente mesmo, vamos colocar assim, às vezes a gente começa a sentir uma dorzinha de cabeça e vai deixando. Ah, não, só dor de cabeça, vou tomar um remédio aqui, vou melhorar. E todo dia aquela dor de cabeça vem num certo horário. Gente, a dor, ela está sinalizando algo que não está no lugar certo. Então, assim, às vezes a pessoa sente muito cansaço, um cansaço extremo, e isso não é normal. Não pode normalizar um sintoma tão sério desse. O cansaço extremo, ele pode ser diversas coisas, mas na nutrição a gente costuma investigar alguns exames laboratoriais, né? Exames de vitamina, a gente pode investigar a B12, que a B12 ela está ligada a essa questão da energia, né? Ela
participa da formação de energia. A gente pode verificar também a vitamina D, que ela também está ligada em relação a isso. Em relação também à ferritina, que é a reserva de ferro que o nosso organismo tem. Se ele não tiver no valor mínimo ideal, que é ali 70, né? A gente fica extremamente cansada. Já acorda cansada. Tem aquela pessoa que já fala, nossa, parece que eu nem descansei. Eu já acordei. Nem dormi, né? Nem dormi. Parece que eu nem dormi. Parece que assim, só fechei o olho e já acordei de novo. Mas esse cuidado, esses detalhes que a gente precisa estar atentas à nossa própria saúde, porque a gente não pode ficar normalizando sintomas que não eram para estar ali. E em relação também a questão do, como eu já falei no início, de querer sempre um docinho, de querer sempre comer algo assim que a gente sabe que não faz muito bem se for em excesso, né? A gente trabalha muito com equilíbrio. Eu trabalho em questão do plano alimentar no equilíbrio, nada restritivo, vou tirar tudo, vou cortar tudo. Até porque isso traz mais malefícios do que benefícios, você cortar de vez, né? Mas a gente também precisa estruturar ali um equilíbrio, porque tem pessoas que chegam no consultório falando assim, se eu não comer um doce, sequer um pedacinho de doce que for no dia, eu fico totalmente mal-humorada. Meu humor fica totalmente fora de controle, eu desconto nas pessoas, e isso não é normal. A gente precisa investigar o quê? Quando tem essa necessidade de comer um doce, por exemplo. Insulina, como é que está a sua insulina? Quando vai ver... a gente fala que a culpa, a maioria, é da TPM. Da TPM, e na maioria das vezes não é. Se você for investigar esse exame de insulina, ácido úrico, triglicérides, quer dizer o quê? Exame de sangue não mente, gente. A pessoa às vezes chega no consultório falando, eu não como doce. Falei, tá bom, deixa eu só solicitar uns exames, tudo mais. Não tô falando que a pessoa tá mentindo, mas alguns exames, ele relata, tipo, meses atrás do que você vem consumindo. E um deles que é bom para verificar isso é a hemoglobina glicada. A pessoa fala que não come doce. Se a hemoglobina glicada estiver alta, a gente sabe que nos meses anteriores, até nas semanas atrás, ela vem consumindo muito carboidrato simples, muito açúcar. Sim. Exatamente. Então, tipo assim, a gente vê que não tem um equilíbrio no exame de sangue. Então, a gente percebe quando a pessoa realmente ela tem essa necessidade de comer o doce por questão. Não, eu estou precisando eu quero comer um docinho e tá tudo bem. Se você só quer comer um doce, você não tem essa necessidade de comer, é uma coisa. Agora, quando a pessoa tem uma necessidade para suprir ou para dar um alívio, é porque realmente tem alguma coisa fora do lugar. Seja em questão espiritual, na mente também, porque a gente costuma falar que a nutrição está muito associada com a psicologia. Se a mente da pessoa não está em ordem, com certeza isso vai refletir no exagero, na alimentação. Então é muito importante tudo isso estar em comum acordo, em sinergia, porque se a gente não cuidar de todas essas áreas com muito cuidado, muito zelo, a gente realmente acaba negligenciando a nossa saúde e colocando um sintoma como se fosse algo normal, que não era para estar ali, e normalizando ele e fazendo ele parte da nossa rotina. Isso é a pior coisa. É normalizar um sintoma como cansaço, estresse, mudança de humor constante, como se fosse algo normal, e não é, né? Interessante, porque a gente se autoconsulta, né, gente? Verdade. A gente se autoconsulta, a gente sente uma coisa, essa dor de cabeça é assim, eu já tenho há anos e é assim mesmo normal. que eu vou viver. E é importante você trazer, né? Então é importante de fazer realmente esses exames. Sim. Estar presente ali Sim. no posto de saúde, onde ela faz esse acompanhamento e pedir, né? Até mesmo fazer uma consulta com o nutricionista. Sim. Pedir realmente esses exames mais profundos. Né, detalhados, né? Detalhados, para ela poder entender melhor sobre ela. Exatamente. Pra entender melhor sobre ela. Muito interessante, porque realmente essa do docinho aí sempre ficou na culpa da TPM. Acho que virou universal. Não é TPM, gente. Não, açúcar. Eu preciso de uma barra de chocolate, não, preciso de um doce. E olha que interessante você trazer. Muito obrigada. E ela falando sobre mudanças, sobre alterações que a gente precisa fazer, né, para o nosso bem-estar mesmo, uma melhoria de vida. Eu falo assim que às vezes a gente acha que é um pouco desnecessário, mas a gente se manter estagnado, parado também, não existe progressão nisso. E a vida vai passando e as coisas vão evoluindo e a gente vai ficando para trás, né? E como você falou, sobre a culpa que a gente coloca sempre na TPM. E é uma realidade de nós mulheres, né? E voltando para a área da saúde física, eu falo que a gente conhecer o nosso corpo também faz toda a diferença. Porque aqui a gente falou, né, sobre muitas fases, atividade física, cuidado da mente em si, mas também tem a parte da saúde produtiva e ginecológica, que às vezes a gente passa despercebido, né?
E se você for parar para analisar, fazer uma consulta de rotina com o seu ginecologista, se teve alguma alteração, você apresentar para ele, precisar de alguns exames mais aprofundados. E eu falo também sobre conhecer o nosso corpo em relação ao nosso ciclo menstrual, porque assim, faz toda a diferença a alteração hormonal. Às vezes a mulher fala, eu tô hoje num dia que, eu tô tão sensível, a pessoa não pode nem falar de uma forma mais áspera comigo, que eu já tô chorando, já tô triste. E às vezes a mulher, por não se conhecer, não conhecer o seu ciclo, ela acha que é uma coisa da cabeça dela, eu tô muito chata, ou eu sou assim mesmo. E não, quando a gente se conhece, quando a gente vê que isso é algo normal do nosso corpo, né? É fase, que isso não é uma coisa temporária que vai passar, a gente se olha com mais amor, a gente se olha com mais cuidado e a gente consegue respeitar esse nosso processo também. Então eu falo sobre conhecer o nosso corpo. Quando a gente conhece o nosso corpo, fica mais fácil da gente se aceitar. Porque nem tudo é coisa da nossa cabeça ou ela é assim mesmo. Não. Tem coisa que é os hormônios falando e tá tudo bem, porque tem esse período também na fase da mulher. E assim, a gente quando entende isso, se torna muito mais fácil a gente conviver com outras pessoas e a gente se entender também. Porque acaba que a gente realmente tem aquele dia que a mulher fala, nossa, hoje eu tô chata, que eu não tô me aguentando. Tem isso, a mulher tem esse dia. E você acredita que, assim, nesse dia em que ela levantou, eu não tô bem, você acredita que se ela fizer um exercício físico ali pela manhã, vai ajudar ela durante o dia? Sim, uma caminhada, e eu falo que não precisa ser algo pesado, porque nessa fase a mulher está um pouco mais sensível. Então ela não quer fazer algo que exija muita força, muito esforço, né? Mas eu falo que tem a parte que trabalha com a mente também, que é sobre a respiração. Às vezes a gente está tão assim afoita, tão acelerada. Então, se você ter um momento mais de respiração mais profundo, trabalhar mais com calma sobre isso, alivia um pouco o estresse, né? E eu falo que nem tudo tem que ser uma rotina regrada, porque tem hora que a gente acha assim, não, eu tenho que cumprir um ritual, tem que ter tempo para isso, isso e isso. E tem hora que a gente só quer sair da rotina. E eu falo que é uma coisa básica. Mulher que é mãe, que é esposa, que tem a sua área profissional, é muito difícil você conseguir manter aquilo todos os dias de uma forma, digamos assim, algo contínuo. Mas, hoje eu quero sair da rotina, eu quero assistir só um filme e comer uma pipoca. Gente, a vida nossa não tem que ser uma regra. A gente precisa abrir algumas exceções. Então, assim, isso é super confortável, é normal e faz toda a diferença mesmo até na sua cabeça, sabe? Porque às vezes a gente fica toda hora assim, não, tudo que eu tenho que fazer tem que ser relacionado à medicação, a exercício. Tudo bem, isso também faz parte do processo. Mas a gente tem que abrir mão, uma exceção de vez em quando, para fazer algo que a gente gosta. E também é compreensível. Hoje eu quero fazer algo diferente, eu quero fazer uma caminhada só eu não quero companhia de ninguém, eu quero assistir um filme, quero comer uma pipoca, eu quero ir no cinema sozinha, que é tão raro, a gente tem um tempo só para nós. E eu acho que quando a gente tem esse tempo de qualidade, ele reflete em todo o nosso dia a dia, tanto na forma que a gente se trata, como na forma que a gente pode colaborar para o crescimento na vida do outro. Eu acho que faz toda a diferença. Sim, é importante, realmente, fazer esse exercício. Levantou de manhã, não, hoje eu não tô assim, meu corpo, mas vai dar aquela caminhada leve, põe um tênis. Eu falo, gente, mas eu preciso comprar um tênis novo pra fazer caminhada. Não, usa o que tem. Usa o que tem, porque a mulher também tem esse hábito de falar assim, eu preciso comprar roupa de academia, um tênis, aí eu tenho que comprar meia, tudo precisa ser combinado para ela sair. E não precisa. Ela só precisa tomar essa atitude que é de ir, né? De simplesmente se movimentar. Que movimenta o corpo, movimenta a mente. É verdade. Né? Traz essa mente para essa funcionalidade. E ela falou a questão da respiração, e que importante. Né? E o que você fala pra gente, Rosana, dessa respiração, desse momento mentalidade, em que a mulher ali ela consegue ficar mais relaxada? Então é importante, falando da área espiritual, né? Porque a gente precisa ter esse tempo, né? Esse tempo sozinha, mas com Deus, né? De busca, de intimidade. E nessa caminhada ela pode fazer? Pode. Hoje eu estava até lendo e estava falando sobre tempo de qualidade e estava falando justamente sobre isso, né? Até alguns psicólogos, quando a gente vai conversando, eles falam muito sobre isso. De você fazer uma caminhada, mas não é só uma caminhada. É uma caminhada que você vai observar as coisas, falando do lado espiritual, né? Das coisas que Deus fez, você vai olhar os montes, você vai olhar o que Deus fez, as árvores, o céu.
Então é um momento que você está num momento de adoração a Deus. Mas é um momento que você está, você e Deus. É um momento que você pode orar, porque a gente não ora só na igreja, a gente ora em qualquer lugar. Então, qualquer lugar que Deus te colocar, você pode orar. Então, você vai caminhando, você vai fazer... Você está na academia? Eu sou uma pessoa que, quando eu vou para academia, eu não gosto muito de ficar conversando, porque tem gente que gosta, né? De ficar conversando ali, batendo papo. Eu gosto de ir lá fazer meu exercício e ir embora. Mas, assim, é um momento que eu tô ali, mas eu tô ligada, eu tô pensando ali. Então, é um momento que a gente tem a oportunidade de falar com Deus, né? De lembrar de um versículo. E se você estiver ao ar livre ou em outros lugares, você observar as coisas que Deus fez e faz, né? E continua fazendo. Então é um momento que a gente tem de intimidade com Deus. É um momento da gente exercitar a nossa fé. Agora, por outro lado também, falando desse autocuidado e na parte espiritual, a gente precisa também ter amigos que você possa conversar, que você possa orar, que essa pessoa possa falar a palavra, que você possa falar a palavra para ela, que você possa dar uma palavra de incentivo. Então a gente precisa disso também, de manter essa fé, a gente precisa se relacionar com pessoas que estão ali direcionadas, né, da mesma forma que você está, né, para falar da mesma forma que você, talvez, num momento que você precisa, a pessoa vai falar com você e você também possa fazer isso por essa pessoa. A gente precisa manter essa mente voltada para Deus, uma mente de transformação, né? Essa mente que não está legal, talvez não esteja legal hoje, né? Tem muita coisa, se eu for parar aqui para perguntar, a gente pode mudar nisso, pode mudar naquilo, né? Sim. E a gente ter essa mente de transformação e reconhecer que a gente precisa da ajuda de Deus. Né? Você falou do tênis, eu estou me lembrando aqui, a questão do desapego, né? Porque às vezes a gente que é mulher, a gente é muito assim apegada, né? Isso, assim. A gente quer ter, quer comprar, e isso também nos atrapalha espiritualmente. Não que a gente não possa ter, a gente pode ter sim, mas a gente não precisa esbanjar, e isso não pode nos atrapalhar da gente alcançar os nossos objetivos. A gente não precisa ter para a gente poder ser. Nós somos. Se a gente puder comprar, ou se a gente puder ter algo que a gente almeja, a gente vai trabalhar e vai ter. Mas isso não pode fazer a separação entre o nosso objetivo de ser aquela pessoa que a gente precisa ser. Igual você falou, um tênis. Eu não vou caminhar porque meu tênis é velho. Precisa disso. Só que a gente que é mulher, a gente sabe que a gente é um pouco assim. Né? Então, é um objetivo a ser trilhado, a ser construído, né? E no nosso dia a dia, a gente começar a ver que não tem essa necessidade, que não precisa disso. E a gente voltar mesmo para Deus, assim, eu acho que a gente tem sonhos, as mulheres, né? Tem projetos, a gente está muito voltada a ajudar muito. A mulher tem essa coisa de querer ajudar, ajudar todo mundo. Acha que tem que dar conta da casa toda. A gente vai dar conta, sim. Só que é igual a Jéssica falou, eu concordo. Tem um momento que é seu. Precisa ser. Você tem que dar essa parada. Porque uma hora vai chegar lá na frente e vai ficar doente. Né? E a gente trabalha com prevenção, porque prevenir é muito melhor do que a gente fazer o tratamento depois da doença. Sim. Então a gente precisa ter esse foco e eu acho que no final é equilíbrio, né? A gente precisa ter esse equilíbrio em tudo que a gente faz, buscar esse equilíbrio, né? Que não é fácil. Não é fácil. A gente buscar esse equilíbrio e com a ajuda de Deus a gente vai chegar lá. É verdade. E, Jéssica, qual seria o conselho hoje que você deixaria para essas mulheres? Olha, se priorizar. Eu falo que, por mais difícil que seja, é uma necessidade. Não só hoje, mas todos os dias. Fazer, mesmo que seja para você, que é o mínimo, mas aos poucos você vai chegar no seu objetivo. É saber que, ao cuidar de você, você está cuidando da sua geração. Você está cuidando dos seus. O seu futuro está garantido quando você cuida do seu presente. Então, quando você se dedica ao seu cuidado, não somente na área física, mas como aqui nós já falamos, é o corpo, a alma e o espírito.
você cuida do seu corpo, da sua saúde mental e do seu físico, todos à sua volta também são beneficiados com isso. Porque o cuidado que você tem com você hoje é o cuidado que você vai poder gerar no futuro, não somente aos seus queridos, aos seus familiares, mas aquelas pessoas que de fato precisam da sua ajuda. Porque eu falo que nós mulheres, nós somos essenciais. Não adianta falar que, realmente, o mundo ele precisa de mulheres saudáveis, de mulheres que não estejam à beira de um colapso. Porque de nada adianta a gente cuidar de todo mundo e no final, quem é que cuida da gente? Então, assim, fica essa reflexão. Se você cuida de todos, no final, quem é que cuida de você? Então, se priorize, se cuide também, porque ao cuidar de você, você vai estar cuidando de muitas pessoas. E amanhã? Essa mulher vai ouvir o podcast, chegou amanhã, ela vai falar assim, eu quero levantar e fazer exercício. O que você falaria para ela agora? Olha, eu falaria para ela manter Como uma ela vai começar? Como que ela vai começar? Eu falaria que de início você tem que manter uma constância, porque tudo no começo é difícil. Vai ter dia que você vai começar e vai falar assim, nossa, hoje eu estou muito animado, eu quero fazer tudo. E no dia seguinte, às vezes, você não quer nem levantar da cama e tá tudo bem. Mas o segredo é você manter aquela constância. Por mais que seja difícil, você tem que focar no seu resultado final. O que eu quero? Qual é o objetivo? Por que eu estou fazendo isso? É para um bem maior? É um resultado que vai ter? É um resultado promissor? Então mantenha a constância. Por mais difícil que seja, você começa. E eu falo que a gente tem que dar valor aos primeiros passos. Porque muitas pessoas têm o hábito de valorizar quando está lá em cima. Quando tudo está muito aos holofotes, as pessoas estão observando. Mas não, para chegar lá em cima, a gente precisa dar os primeiros passos. Então, assim, quando você valoriza os seus primeiros passos, você mantém uma constância, você consegue, sabe? Tudo na sua vida flui. Então, assim, a minha dica hoje, por mais que seja difícil e a vontade de desistir seja lá em cima, se você mantém a sua constância, mantém o foco e sabe para que você está fazendo isso, você vê resultado nas suas escolhas. Sim, então é levantar e vamos. Só vamos. Vamos, coloca o tênis e vai. Não pensa muito, não só pensa vai. muito, só vai. E não precisa ser uma caminhada longa, né? Pode ser uma caminhada curta, pode ser um exercício em casa também. Uma volta no quarteirão. Uma volta no quarteirão. E tá tudo bem. Para começar, tá bom. Mas os estudiosos falam que tem que ter uma frequência de no mínimo 3 vezes por semana de 40 minutos. Então, assim... Claro que nada é melhor que nada, né? Ficou até um trocadilho ali. Se não tá fazendo nada, um pouquinho que você fizer já vai fazer uma diferença. Sim. Mas, geralmente, eles falam que no mínimo 3 vezes por semana, 40 minutos. Então, assim, qualquer exercício. Entendi. Então, 40 minutos, tênis que tem, a roupa que tem. Isso aí. E 3 vezes por semana. Se lá foi 2 dias, o terceiro dia falou não quer, não vai assim mesmo. E vamos. E você, Érica, o que você deixa hoje de conselho para essas mulheres? E uma dica também para quem vai começar amanhã. Sim. Algo que eu costumo falar muito com as minhas pacientes, porque a maioria são mulheres, né? Que gostam de se cuidar, ali, de estar ali mantendo uma saúde, em relação a não se comparar. Por quê? É muito comum a gente ver Instagram, aquela vida perfeita. A pessoa, nossa, ela vai todo dia na academia. Eu queria ser assim também. Eu queria ter essa constância, eu queria ter essa disciplina. Tudo bem, hoje você não tem, mas você vai correr em busca disso. Só que você não pode comparar o seu primeiro dia com 12 meses de exercício físico da outra pessoa. A pessoa tem um resultado porque ela está há 12 meses fazendo tudo que ela precisa fazer para ter aquele resultado. Agora, você começou hoje. Aí você já está olhando, tipo assim, não, eu não tenho, que nem a gente falou que eu não tenho aquela roupa, acho que eu não vou fazer não, porque eu não tenho aquela roupa. Isso é comparação. A comparação, infelizmente, ela está trazendo um malefício muito grande para a sociedade, fazendo com que a pessoa não comece porque ela ainda não alcançou aquele topo que a pessoa já começou há muito tempo atrás. Entendeu? E tem mulheres em emagrecimento que até tomam remédios, né, gente? Sim. Assim, você falando da parte nutricional, eu tenho visto muitas mulheres que estão tomando muitos medicamentos para emagrecer. Exatamente. Infelizmente, a mentalidade da maioria das pessoas que estão usando o remédio, né, como um auxílio ali para diminuir o peso, não é uma motivação boa. Porque o remédio realmente ele ajuda, se você tiver o acompanhamento do seu médico, né, do seu endocrinologista, do nutricionista, você consegue ali manter uma rotina saudável. Só que a maioria das pessoas não se atentam com essa questão de tomar um remédio para emagrecer, é que se você parar de tomar esse remédio, que eu não preciso nem falar o nome aqui, que todo mundo já sabe o nome do remédio, você vai ter o ganho de peso se você não manter uma rotina saudável.
O remédio não vai fazer o milagre. O remédio, que esses remédios, né, que são análogos do GLP-1, que é para diminuir a vontade de comer, eles fazem. Eles dão essa saciedade para você, mas eles não colocam em você um chip, tipo assim, você vai ter agora uma rotina de disciplina. Não, você precisa criar esses novos hábitos juntamente com essa ingestão da medicação, se foi a escolha entre você e o seu médico, mas também algo tem que mudar. A alimentação tem que mudar, a rotina de exercício físico tem que ser mais constante. Então, assim, é tirar da mentalidade, se você está procurando um remédio como se fosse uma fuga, para ser algo mais rápido, é tirar da mentalidade como se ele fosse um milagre. Não vai ser. Não vai ser. Tudo exige mudança. E mudança, infelizmente, exige um pouco de dor, um pouco de sofrimento ali no começo, mas depois que você pegar o ritmo, você vai manter essa constância e você vai ver ótimos resultados com aquelas atitudes que você tomou lá no início. E eu acordei. Hoje eu vou ter uma saúde, vou ficar saudável, do nada. O que você falaria para essa mulher que viu amanhã eu quero mudar tudo? O que você falaria para ela fazer? Comece com os pequenos hábitos. Não queira começar fazendo... Tirando tudo, né, tirando gente? tudo, Açúcar, sal, pelo amor de Deus. É aos poucos que a gente consegue. Eu sempre falo isso. Não adianta, porque quando a gente tira muito rápido, o corpo sofre. O corpo fisiologicamente sofre, metabolicamente sofre. Imagina a nossa mente. O que não acontece? A gente está acostumado a fazer isso todo dia. Assistir Netflix, ficar deitado no sofá a tarde toda. Vamos colocar um exemplo. Uma pessoa que não faz nada, que não quer sair da zona de conforto, que não quer fazer nenhuma atividade física e não se alimenta bem. Do nada, não, vou começar a fazer tudo diferente, da noite pro dia. O corpo vai sofrer. Vai sofrer o quê? Vai dar uma fadiga ali na hora que ela vai estar fazendo exercício, na alimentação. Vai vir uma vontade, se ela cortar todo o carboidrato de uma vez só, depois no final do dia ela não vai se aguentar, ela vai comer todo o doce que ela não comeu o dia inteiro, naquele momento. Então, assim, toda restrição em excesso gera compulsão. Então, eu falo, comece com pouco, mas comece. Vai mudando devagar, mas vai mudando. Não fica parado onde está. Tipo assim, eu não consigo. Tira essas ideias limitantes da cabeça. Eu não consigo. Eu já tentei outras vezes. Às vezes você tentou do jeito errado. Eu sempre falo isso. Quando a pessoa geralmente fala, não, eu já tentei fazer dieta, nunca emagreci. Ou emagreci, voltei e ganhei o dobro do peso. É porque fez algo muito restritivo. Colocou uma meta muito alta, a régua lá em cima, para alcançar. Às vezes a gente tem que começar por baixo mesmo. Uma meta realista. Realista. Uma meta realista. Exatamente. Seja, não vou perder 1 quilo, vou perder 300 gramas. Exatamente. E também tem a diferença, a pessoa fala assim, eu tomava 2 copos de água por dia. Eu já ouvi casos assim, tá? É assustador, mas é verdade. Algumas pessoas realmente não tomam água. E a água, gente, é bom para tudo em relação à saúde, né? A gente precisa ingerir uma quantidade boa de água durante o dia. Aí a pessoa começou a tomar 5. Já é uma mudança. Não vai ficar se comparando com uma pessoa que toma 3 litros. Entendeu? Toma 5. Daqui a pouco aumenta para mais 5, 10. No final, você já vai estar alcançando a sua meta e você não vai nem perceber. Então não se compare. Não se compare e comece com pouco, mas comece. Uma meta realista e sem comparação. Sem comparação, por favor. E a comparação faz a pessoa sofrer. Muito, muito. E é muito ruim mesmo. E você, Rosana, o que você deixa hoje como uma dica e um conselho? Então, hoje a gente aprendeu um pouquinho aqui, né? Falando rapidamente, nós aprendemos que nós somos templo do Espírito Santo. Sim. Nós aprendemos que nós somos mulheres virtuosas, né? De muito valor. Sim. E a gente precisa reconhecer isso. E nós falamos também do versículo em Romanos que vai falar sobre transformar a nossa mente. Então, assim, esses 3 versículos estão muito, assim, sincronizados, né, no que a gente está comentando aqui hoje, porque a gente não consegue mudar se a gente não entender. E se a gente não entender o nosso valor como mulher. E se a gente não se priorizar e tudo que foi falado aqui. Até para a gente ter uma rotina espiritual, uma rotina bíblica, vamos colocar aqui um exemplo. Eu quero ler a Bíblia. Tem gente que fala assim, virou o ano, vou ler a Bíblia inteira. Já ouviu falar? Tem gente que começa. Talvez não consiga, talvez consiga. Mas assim, como a Erika falou, são doses, né? Doses homeopáticas. São doses, é aos poucos.
Sim. Leia um versículo, um capítulo por dia. Eu tenho dificuldade para gravar um versículo. Porque assim, nós temos que ler e a gente tem que trazer esse entendimento para a nossa prática, como eu já falei aqui. Leia um versículo, leia esses versículos que nós falamos aqui hoje. Traz para sua memória o que você precisa mudar, o que está te atrapalhando de você conquistar as coisas que você deseja. E aí não é só na parte nutricional, não é só na parte física, né? Nem na espiritual, mas como um todo, como esposa, como mulher, como mãe. A gente precisa ter esse olhar, mas como mulher, nas áreas que a gente está precisando, comigo mesma. Acho que a gente tem que começar com nós mesmos, comigo mesmo. O que eu preciso mudar? Aí depois a gente vê as outras partes, porque as coisas vão se alinhando. Então a gente precisa ter essa disciplina, a gente precisa ter esse entendimento, a gente precisa entender que nós somos muito valorosas, né? E se alguém te falar ao contrário, você fala, não. Eu vou lembrar do versículo lá que fala que o meu valor excede o de rubi, então é de muito valor. É entender que a gente é templo do Espírito Santo, que a gente precisa organizar essa casa porque Deus mora aqui, né? E partir para mudança, que é a nossa atitude e que faz toda a diferença, que é o nosso testemunho. A gente não adianta a gente ser muito bom em uma coisa, mas na outra a gente falhar. A gente tem que ter esse equilíbrio. Então a gente pode começar amanhã, mas começa em dose homeopática, como diz a Érica aqui, de pouco. A Jéssica também falou. Começa de pouco, mas começa com objetivo. E não desista. Não desista, porque assim, eu trago até para a parte bíblica novamente, porque Deus, ele nunca desistiu da gente. A gente desiste tão fácil das coisas. E Deus, ele não desiste de nós. Então, não desista de você mesmo. Né? Deus, ele pagou um alto preço para cada uma de nós estarmos aqui hoje, conversando com saúde, rindo e ajudando outras pessoas também a saber que são importantes para Deus. Então, em primeiro lugar, é você. Você é muito importante para Deus. Para você ter uma casa organizada, para você ter uma vida organizada, para você fazer um bom trabalho no seu serviço. Cuida primeiro de você e cuida muito bem de você. Para depois você levar isso para outras pessoas, porque vai ser só um reflexo. Quando a gente cuida bem da gente, né, a gente vai estar cheio de coisas boas, a gente vai conseguir passar, porque a gente está cheio daquilo que a gente recebeu. Sim. Meninas, muito obrigada por ter vocês aqui. Foi, assim, edificante. Eu acredito que todas as pessoas que assistirem esse podcast vão sair edificadas. Amém. Uma visão diferente, vai olhar para si, vão desacelerar. É importante essa desacelerado, olhar para si, né, para as mães. Agora aproveita as férias das crianças que não tem aquela rotina, que vai naquela correria, e começa a olhar para si e começa com essa dose homeopática, Isso. todos os dias um pouco, para que elas possam também ali, eu vou começar janeiro, né? 1º de janeiro eu vou mudar tudo. Não, comece em doses homeopáticas, né? Aos poucos, trabalhando a mentalidade, trabalhando a saúde física, trabalhando a saúde nutricional, para que nesse próximo ano essas mulheres também venham ser edificadas, né? Venham se sentir melhor, venham cuidar de si mesmas, né? E devagar, no seu tempo, no seu ritmo, né? E foi muito importante que vocês trouxeram aqui hoje. Eu acredito que foi bênção. Amém. Na vida de muitas pessoas, e que Deus continue abençoando vocês, tá? E foi um prazer ter vocês aqui conosco. Muito obrigada mesmo pela presença de vocês. Agradeço você, Rosana, a Jéssica e a Érica, por estar aqui hoje, tá? Muito Nós que obrigada. agradecemos. A gente que agradece o convite. Obrigada. Obrigada. Muito obrigado por estar aqui hoje, e em doses homeopáticas, vai se cuidando, vai se olhando e vai cuidando de si, tá? E até o nosso próximo podcast MMGR.